É. Então, essa live ela tem um aval da União Espírita Allan Kardec, situado na rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. E tem o objetivo de estudar o livro dos Espíritos, o que nós fazemos todas as sexta-feiras, né? Quando um esquece, o outro lembra. É assim, né? Mas que Deus e Jesus façam-se presente junto conosco, né? E nesse momento, então, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, fazendo uma prece, pedindo aos bons espíritos que nos auxiliem durante o nosso estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine no estudo desta noite. Com a palavra, o Odilon. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem está presente espiritualmente, fisicamente, aqueles que assistirão depois no YouTube, quando nós divulgarmos esse estudo. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo dessa noite, que nós estamos na questão 160. Eu costumo sempre colocar a última questão que foi feita no dia anterior, né, para a gente dar uma relembrada. Então a 160 já foi feita, mas a gente faz ela novamente para depois dar continuidade, que é o que está na tela aí. E essa é a nossa reunião de número 43 sobre o Livro dos Espíritos, né? O estudo do Livro dos Espíritos. Trata-se da nossa reunião de número 43. Então a questão número 160, ela trata assim: em caso de morte violenta e... Opa, eu falei 160 e coloquei a 161 aqui, Orlando. Você está com o Livro dos Espíritos aí, não? Na mão? Azita. Leia para nós a 160, então, Zi, porque está mais rápido do que eu colocar aqui na tela 160, só para a gente relembrar. O espírito se encontra imediatamente com quem conheceu na Terra e que morreram antes dele? Pergunta, né? Aí responde: sim, conforme a afeição que ele votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aquele seus conhecidos o vem receber a entrada do mundo espiritual e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muito dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida interna. Vê os que estão na irracidade, como vê os encarnados e os que vai visitar. Muito bem. Então a pergunta é se quando a gente morre, corpo físico, né, desencarna, como nós dizemos dentro da doutrina espírita, a gente encontra imediatamente aquelas pessoas que nos antecederam na morte física. Aí ele responde sim, só que depois ele fala conforme. Bom, conforme muda um pouco a coisa. Então, sim. No entanto, né, conforme a gente... se são pessoas conhecidas, a gente pode encontrar. Se são pessoas que nós temos uma sintonia que a gente pode encontrar, a gente encontra. Que já não esteja encarnado.
Então, tem algumas condições para que esse encontro aconteça. Então, ele fala assim, numa questão de possibilidade. Como nós estamos desencarnados e o outro também está, a possibilidade de se encontrar existe. Agora, existe. a questão de se encontrar depende de certas condições, até mesmo a questão do merecimento. Né? Eu quero chegar Porque lá, por aqui, exemplo, não tem aquele caso assim da pessoa que fala bem assim, fulano morreu, eu sinto muita saudade dela, quer morrer também, e pega e se mata. Será que ele merece encontrar? É difícil, né? Poxa vai vida. se distanciar mais ainda. Talvez distancie até mais, né? Então, então tem várias condições aí que é colocado. Então a possibilidade existe, porque ambos estão desencarnados, pode se encontrar. Agora, daí acontecer o encontro imediato, ou demorar um pouco, ou trabalhar isso, pode acontecer, né, de a pessoa demorar um pouco para encontrar. Né? Tem várias situações, né? Porque Deus é justo. A pessoa morreu, por exemplo, e eu estou morrendo de ódio dela, morrendo de modo de dizer, né? Eu estou com um ódio muito grande, eu quero me encontrar para me vingar. E ela é uma pessoa boa, que está em outra situação. Será que merece eu me encontrar para tentar até prejudicar aquela pessoa? Claro que não, né? Então, conforme, né? Sim, conforme. É isso que está dito na pergunta. Eu acredito que há casos e há casos. E agora, então, nós partimos para a questão 161, que é a questão que nós iniciamos o nosso estudo dessa noite. Alguém Em quer... caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram, em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a sensação da vida ocorre simultaneamente junto? Então, Resposta: geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre um e outro. morreu, né? Hã? E É, morreu de forma assim abrupta, né? A pessoa ainda era abrupto. jovem, né? O corpo estava ainda na juventude, Formação. mas morreu de um acidente, uma morte violenta. E aí, será que a alma já imediatamente já separa do corpo? Aí, olha a palavra que ele usa, geralmente assim é. Quer dizer, geralmente. Não é uma regra assim, né? Geralmente. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Né? Entre a separação de outro, em todos os casos, muito breve é o instante. Às vezes a pessoa fica presa àquele corpo de forma assim, na imaginação dele, né? E fica por séculos, inclusive. Cria novos corpos, né? Vê o corpo apodrecendo, vê o corpo sendo devorado por vermes, né? Sente aquela dor, mas aquele corpo às vezes nem existe mais. Então, por isso que ele fala geralmente assim é, né? Então, há uma separação, morreu o corpo, né? Deixou de existir aquele fluido vital, fluido magnético animal, como nós estudamos na doutrina espírita. A vida deixou de... cessou ali, né? Cessou. Mas o espírito continua vivo e continua sentindo coisas. Inclusive, o corpo físico, que às vezes ele nem tem mais, ele pode sentir. Quiser comentar, Orlando, complementar? Não, é isso aí mesmo. Tenha dúvida. E a 162, continua na mesma linha, ó. Você quer ler, Zé? Agora é uma letra grande lá, olha lá. Não, olha lá. Não é muito grande. Então tá. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo. Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas, frequentemente, a apreensão da morte lhes faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado
pode ter em si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência, antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. E ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja completamente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta na extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito. E, portanto, mais tá uma faixa em cima da palavra, não estou conseguindo ler. O desprendimento. Prende o Acontece corpo também. ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo, né? É, É o que está escrito aí. Mais lento o desprendimento completo. é. Então, decapitação, né? Cortou o pescoço, a cabeça foi para um lado, o corpo ficou do outro, né? Aquela morte assim, violenta e instantânea que separa o corpo. Então, tinha, né? Decapitação, né? A condenação de morte por decapitação antigamente. E Kardec ele faz as perguntas, né? Que todas as possibilidades, né? Para a gente entender. Na pergunta anterior falava da morte violenta, ou a morte assim, instantânea, né, por acidente, alguma coisa. Nessa daqui da decapitação, que parece muito semelhante, né, a questão. Aí ele fala, mas a decapitação, durante algum tempo, né, alguns minutos, ele pode sentir a consciência, né, ele pode estar consciente. Mas a pessoa fica assim, no momento, né, às vezes, tão aterrorizado, tão assustado, tão amedrontado, que ela perde a consciência. Então ele fala assim, a apreensão, quer dizer, a preocupação da morte, lhe faz perder aquela consciência antes mesmo do suplício. Então tem uma questão, né, caso do meu genro, né? Hein? O caso do meu genro, o Adriano, que o trator passou em cima da cabeça, né? Então, uma questão de merecimento, né? A pessoa, ela é dado se afastar até, às vezes nem acompanha aqueles momentos, né? Então, isso é variado também sempre, né? Depende do nível evolutivo, dos apegos, das culpas, de várias questões que a pessoa sente, que ela pode ou não ter essa consciência, e essa consciência pode durar alguns instantes, ou um pouco mais, né? Mas a morte ocorreu. A questão é a consciência do espírito que ele pode manter isso aí, né? Então, quanto mais ele tem um apego, mais forte fica essa ligação ao corpo e mais lento é o desprendimento completo. Ele pode demorar mais tempo. Então, sempre depende do nosso merecimento. É isso que a gente tem que considerar. O conhecimento da doutrina espírita ajuda bastante, é como um mapa, né? Você sabe, olha, eu morri, né? O que eu aprendi lá no estudo do livro dos espíritos, nos estudos dos livros espíritas, né? Como é que é o meu comportamento, né? Eu devo me voltar à oração, né? Devo buscar uma sintonia bacana e tal. Quer dizer, tudo isso ajuda, né? Ele tem consciência que a morte não existe, que só morreu o corpo, mas ele continua vivo. Essa é uma condição para nós, os espíritas, que já conhecemos alguma coisa. É como um mas mapa, né? Eu diria o seguinte, e a pessoa que não é espírita, nunca nem viu falar em vida após a morte, é daqueles muçulmanos radical lá que volta e meia passa a faca no pescoço do outro, corta a cabeça, decepa. E o outro, esse que foi decepado, às vezes é pior do que ele, né? Ainda. Como é que acontece com essas pessoas? Então, aqui, né, dá para a gente inferir aqui que Deus, né, é justo, né? Não é? Deus é justo. Então, se a pessoa tem
tem um apego, ela vai demorar mais. Se ela tem maldade em si mesma, crueldade, vai demorar mais. Quem não tem, vai ser ajudado, né? Tem situações em que a pessoa até adormece, né? Durante toda a transição, vai adormecer mesmo, acordar, aliás, despertar mesmo depois, com a ajuda dos mentores e tudo mais, porque ele se permite essa ajuda. Aqueles que são muito endurecidos, mesmo os mentores querendo e buscando auxiliar, não tem condição, porque ele não permite. Vai arrastar a cabeça. Aí ele permanece. Arrastar muito tempo a cabeça. Às vezes, sim, pode acontecer. Às vezes anda o corpo sem a cabeça. Pode acontecer dele ter essa ideia, né? Essa imagem de si mesmo. A próxima é já um outro título que se chama Perturbação que se segue à morte. Dá para você ler, olha o tamanho da letra. O que é perturbação? O que a gente entende como perturbar-se após a morte? Perturbação que se segue à morte. A alma tem consciência de si mesma. Imediatamente depois que deixa o corpo, imediatamente não. É bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Bem direto, né? Pergunta e a resposta. Tem consciência? Eu sei o que eu sou, né? Tenho consciência da minha situação, logo que eu desencarno, logo que eu morro, imediatamente, opa, estou no outro plano, morri. Aí ele diz, não, imediatamente não é o bem o termo. Durante algum tempo a gente fica naquele estado assim que a gente não sabe o que está acontecendo. E é natural a gente entender assim, né? Quando a situação é muito grave, né, os espíritos até interferem para que a pessoa fique inconsciente, né, para auxiliar naquela transição. Né? Tem alguns que se recobram mais rápido, outros demoram mais. Tudo depende do merecimento, né? Tudo depende da forma como nós levamos a nossa vida aqui enquanto encarnado. Como é que eu levo minha vida aqui como é que eu vou estar no outro plano. Muito bem, a 164, ainda sobre a perturbação que se segue à morte. Perturbação que se segue à morte. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. É isso que eu ia perguntar. Que coisa incrível, né? Porque eu acho o seguinte, bom, deixa eu ler primeiro para a gente comentar. Não depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. É o apego, né? Então, existe casos e casos, não é? Existe casos e casos. E as pessoas que são bem evoluídas, por exemplo, eu acho que igual o Chico. Chico passou para a vida espiritual, eu acho que ele não teve quase perturbação nenhuma, né? Porque ele já era um espírito bastante evoluído. A vida dele foi um mediunato fraterno, né? Ajudando os outros. Não era prendido a nada, né? Era desprendido. Então, eu acho que perturbação nenhuma ele sofreu. Agora, se a pessoa é muito agarrada nas coisas materiais, né, a ponto, muitas vezes, de fazer tanta coisa errada, esse aí vai ficar mais tempo perturbado. Né? Eu, por exemplo, nos nossos trabalhos mediúnicos, uma vez eu comunicou um espírito da época da escravidão. E ele se sentia amarrado num tronco lá há 400 anos.
400 anos amarrado num tronco. Quer dizer, é uma perturbação terrível, né? Aquele ódio, porque o que prendia ele ali era o ódio, né? O rancor daquele homem que judiou dele, surrava, amarrou ele no pote lá, matou ele, surrando lá, né? Feitor. E o fazendeiro, então, tinha um ódio danado dos dois. Enquanto isso acontecia, ele não conseguia se desamarrar lá do tronco. Então, tem casos e casos, né? Ao meu ver, né? Concorda, Dilon? Mas é exatamente isso que está sendo dito aí, né? Pelo Espírito que está respondendo, né? Então, a duração dessa perturbação não é a mesma para todos, depende do grau de elevação. No exemplo que você citou, né, a pessoa ela estava presa por ela mesma, né? A prisão que ela se atribuiu a si permaneceu durante séculos, né, lá naquela situação de prisioneiro. Você vê como é que o sentimento nosso nos mantém numa situação de sofrimento grande, né? E a gente poderia se libertar através do amor, do perdão. Mas não, a pessoa, né, nós, né, às vezes permanecemos presos aquelas imagens, aquelas lembranças desagradáveis, a gente não consegue tirá-las da cabeça e nos mantemos prisioneiros, né? Então, por isso ele diz o homem carnal, quer dizer, o homem que tem uma ligação muito forte com a carne mesmo, né? A consciência ainda não está pura, então ele guarda muito mais tempo a impressão da matéria. A Zita está doida para falar aqui, Eu mas não. fala, Zita, pode falar. Não, O que você acha? eu penso que o Dilon está certo. Pois é. O próximo, então, 165? Vamos. 165. Beleza? Perturbação de quem se segue a morte. Ainda é o mesmo tema, isso. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem é consequência pura. E a consciência pura? Consciência pura são o que maior influência Exerce. É verdade, né? Não tenha dúvida. Quanto mais conhecimento, mas não é só o conhecimento também, é o merecimento, né? Merecimento. Quanto mais a gente tem merecimentos, né? Mais a gente trabalhou, fez o bem, ajudou os outros, né? A nossa vida é isso, sempre ajudar um ajuda o outro, né? A gente fez isso aí sem apego, com desprendimento, sem interesses também, né? Mais rápido ele vai se desligar dessas perturbações. É interessante, né, essa resposta, né? Então, a perturbação, ela tem a ver muito mais com a consciência pura, muito mais com a prática do bem. Mas é claro que o conhecimento do Espiritismo ajuda, né? Ajuda. Influência muito grande, até ele diz, né? Influência muito grande. Nós somos os privilegiados de ser espírita. Agora, é bom, né, que tenha essa prática do bem e a consciência pura. É porque eu acho o seguinte, que se você é espírita, né? Teve essa felicidade de ser espírita, mas faz tantas coisas erradas, deixa de praticar o bem, ajudar o próximo, você vai ter uma perturbação igual aos outros lá.
Não é o título de espírita que vai te libertar. O que vai te libertar é a consciência mesmo. Tudo aquilo que você colocou na mala de viagem. E bom. Porque o fato de eu ser espírita não me torna melhor, às vezes, né? No sentido assim, de apego, né? Às vezes eu sou muito vaidoso, né? Cultivo muito corpo físico. Às vezes eu sou muito apegado a pessoas, às riquezas materiais. Quando eu perco, eu acredito que eu perco isso, né? Que eu tinha, que acreditava ser meu. Então isso me provoca uma perturbação. Tem gente que não tem nem religião, né? Mas tem um amor dentro do coração por outras pessoas. Sim. Então, ele vai ter mais merecimento do que um espírita que conhece tudo, conhece o caminho, não fez nada, vai com a mala vazia para o lado de lá. Isso. Então, tudo tem a ver mesmo com o merecimento. E aí a gente para assim para pensar, gente, né? Ui, será que eu estou levando alguma coisa dentro da mala? O meu pai não tinha medo, mas não seguia religião nenhuma, mas ensinava os filhos dele, a família dele, assim, corretamente, como se ele fosse um espírita, a fazer oração 2 vezes por dia, Conversar com Deus. Conversar com Deus, tudo. Ele ensinava perfeitinho, assim, para nós. Então, aí tem a sua mãe, né? Coitada da sua mãe, tem uma santa. A mãe já era totalmente boa. Agora, meu pai não tinha religião. Ele tinha essa crença assim, da bondade, do amor, né? Impressionante. Era como se ele tivesse seguido uma religião. Não seguiu. Ele acreditava no santo. Aquele santo de papel, aquele santo de barro. Sim, ele acreditava muito. As imagens. As imagens. Mas isso aí também não influi grande coisa, né? O que influi mesmo é aquilo que ele fez durante a existência dele. É isso, Piloto. Vamos para a continuação desse daí. Tem uns comentários nesse aí, ele é um pouco mais longo, ó, tá vendo? Ele fala sobre... Essa perturbação... Vamos lá. Aqui, ó, perturbação que se segue a morte. E aqui começa, ó, o comentário. Ele é um pouquinho mais longo. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. Precisa de algum tempo a alma para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abordar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhes obscurece os pensamentos. Então aí... Quer falar, não? Pode falar. Então, aí nesse caso, tem uns que ficam mais tempo na perturbação e outros menos, né? A pessoa logo reconhece que ele desencarnou, por isso que o desencarne, geralmente, nós que mexemos com o trabalho mediúnico, conversamos com os espíritos, né? A gente não pode chegar imediatamente e falar para ele: você já morreu, ou você já desencarnou, não pertence mais a... Você já pensou chegar alguém e falar isso para nós? E a gente já está vivendo no mundo espiritual, e é o maior susto. Então você tem que ir pegando pelas beiradas, assim, vai com muito jeitinho, né? Tem ocasião que você realmente tem que falar, mas tem ocasiões que não, você tem que dar um tempo. Explicar para ele que a vida continua, né? Que desde criança ele sabia que um dia ele ia ter que
passar por essa situação do desencarne, que ninguém vive aqui nesse corpo eternamente, né? É um período. Então você tem que ir conversando com bastante jeitinho, que alguns dão vazão, né? Falam assim, você quer dizer que eu já morri? Não, meu irmão, você não morreu, você está falando, está aqui com nós, está pedindo, está sentindo o seu corpo espiritual, né? Mas você fez a sua passagem para a vida espiritual, para a verdadeira vida. E aí você vai conversar com ele e tal. Mas é isso mesmo. A gente qualquer um de nós, né, quando passa para a vida espiritual, eu acho que tem um pouco de perturbação. É difícil aquele que não tem, né? Vai ter, sim. Largar dos costumes, né? Eu, por exemplo, aqui eu gostava de tomar mate lá com a Terezinha, com o Dilon. Gostava de ir para um canto para outro, né? A situação lá vai ser outra, não vai ser a mesma. Lógico que eu vou ter coisas muito melhores do que essas que eu vivi aqui, mas até eu me familiarizar com elas vai demorar um pouco. E essa demora é que é a perturbação após a morte. Eu achei interessante a comparação, né, a analogia que ele colocou aqui com o sono. Então, quando a gente dorme, tem um sono assim profundo, né, e dorme-se por algum tempo, às vezes a gente acorda meio atrapalhadinho, assim, né, meio perturbado, meio sem consciência, fica meio tonto, não sabe, né, o que acontece. Então, ele diz aqui, despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Então ele acorda e não sabe bem o que está acontecendo. Aí aos poucos ele vai assim, tendo consciência. Aqui também às vezes, que dependendo a gente dorme, acorda e fala, mas ainda é de dia, não, mas espera aí, eu, na verdade, nem é de noite, eu dormi à tarde, né? Achei que era de noite, estava amanhecendo o dia, estava isso e aquilo. A gente tem aquela... recobra a consciência aos poucos, né? Acorda meio tonto, assim, né? Então, assim também pode acontecer as pessoas que desencarnam. Ela acorda no outro plano com a névoa, ele diz aqui, né? A névoa, e essa névoa vai se dissipando aos poucos. Aos pouquinhos nós vamos tomando consciência da nova situação. Vamos para o próximo quadro, então. Aí está. A perturbação que se segue à morte. Quer ler, Zé? É muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. É muito variável o tempo que se dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava. São os que quem menos longa ela é. São os em quem menos longa ela é. Porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. E aí? Então, varia, né? Varia. Né? Uns acordam em seguida, outros demoram algumas horas, outros algumas semanas, aqueles que dormem, né? E até anos. Não é? Tem aqueles que dormem. Daqueles que ficam adormecidos por muitos séculos, às vezes até, né? Nós não vamos falar mal aqui de religião, não. É o entendimento de cada um. Né? Mas tem uma religião que prega que depois da morte você tem que ficar deitado dormindo, até um anjo do Senhor vir te buscar com a trombeta, até tocar a trombeta ali em cima da sepultura. Aí aquele espírito fica dormindo, às vezes até por 100 anos.
Enquanto não vem um mentor espiritual, um espírito de luz ali, resgatar ele, ele permanece naquele estado. Então, não é só esses casos, tem muitos outros casos, né? Que o espírito fica por meses, anos e horas. Vai depender muito do que ele pensa, do que ele aprendeu, do que ele sabe, não é? E sobre essa questão do que ele aprendeu, o que ele sabe, no finalzinho desse parágrafo ele diz exatamente isso, ó. Aqueles que sabem do futuro, né, que já se identificaram com o estado futuro que aguardava eles, a permanência nesse estado assim de semi-adormecimento, semi-inconsciência ou de inconsciência é menor. Eles vão se conscientizar da sua condição mais rápido. Verdade. Mais rápido. Vão se conscientizar mais rápido. Né? Dependendo da situação em que se encontra. Muito bem. Vamos para o próximo, então? Aí está. Vamos. Eu acho que nós não estamos deixando muita coisa para trás no comentário, não, né? Mais ou menos isso mesmo, né? Nós estamos fazendo aos pouquinhos, né? A gente lê um parágrafo, comenta ele, identifica algumas situações que nós já conhecemos, já experienciamos, né? Como você mesmo que trabalha com trabalho mediúnico, né? Tem muita experiência em algumas situações, pode ilustrar bastante essa questão dessas passagens, né? Perturbação que se segue à morte. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplesia. O que é isso? Apoplesia. Ferimentos, etc. O espírito fica surpreendido e espantado e não acredita estar morto. Obstinamente sustenta que não o está. No entanto, vê seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe que elas não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente, surpreendido de improviso pela morte. O espírito fica atordoado com a busca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como um aniquilamento, um sinônimo de aniquilamento, né? Um sinônimo de... destruição de aniquilamento. Isso. O que a gente vem, na verdade, comentando aí, né? Tem casos e casos, né? Aí, por isso que o Evangelho diz assim, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é em todas as circunstâncias, tanto aqui no mundo físico, como no mundo espiritual, né? O nosso conhecimento fala mais alto. Quanto mais conhecimento e merecimento a gente tem, mais vai ajudar no desprendimento do corpo que já não existe mais, só na lembrança, né? Agora, o suicídio já eu acho que é mais diferente um pouquinho, né? Ele vai permanecer um pouco mais no sofrimento mesmo. Sofrer todo mundo sofre, né? No acidente também, agora na apoplexia. O que é isso, Dilon? Você sabe? Enquanto você estava falando, eu consultei o nosso amigo Google.
E ele diz aqui que é um derramamento de sangue ou de serosidade no interior de um órgão. Então pode ser o caso de um derrame, né? Algum órgão Um que AVC, né? AVC, alguma coisa assim, né? Que provoca esse tipo de morte. A pessoa morre em decorrência disso aí, morte violenta, né? É, Então, o que ele diz aqui que nessas mortes assim inesperada, assim que é de repente, né? A pessoa se surpreende, ela acorda e não vê, não percebe que está morta. Então, aí começa a se movimentar igual como estava aqui quando físico. Começa a querer falar com um e com o outro e ninguém responde, ninguém percebe a presença dele, né? É o que está dito aqui. Fica aí é que se espantado, surpreendido e não acredita estar morto, está dizendo aqui, ó. você chega na tua casa, na tua, ó, você vê como é que a gente é, já fala tua, né? Você chega na casa que você ocupou durante sua presença aqui na Terra. E aí você já vive a vida espiritual, não toma conhecimento, fala com um, não te responde, fala com outro, não te atende. Vê Né? o corpo, vê o próprio corpo, e Vê fica o próprio espantado. corpo. Alguém começa a fazer inventário daquilo que você julgava ser seu, não é? Tudo isso é motivo de ter um montão de coisa. Todas as coisas que a gente convivia com elas e se apegava muito, são motivos de perturbação. Eu fico com dó do meu pai, que ele se apegava tanta coisinha, né, pequena. Coitadinho. Ele né? faleceu, os guri fez aquela, jogou fora. Inventário. Era dinheiro, era aquele uníquezinho, era canivete, era óculos, né? É um mundo de bugiganguinha que ele guardava assim, ia juntando, juntinho, tinha pilhas e pilhas dessas coisas. Só que eu não sei, eu acho que foi até bom, né? Porque se permanecesse lá ia demorar mais, ele Mas ele grudado naquelas arrumava, coisas. limpava aquilo tudo e guardava. Se eles pegassem assim e falavam, vamos guardar isso aqui que é do meu pai, né? E vai guardando, o velho, o espírito ficava ali. Isso é. Ele se libertou mais cedo por causa disso. Também, né? Pode ser, né? Então esse apego é uma questão que atrapalha, né? Mas às vezes a pessoa não é tão apegada assim. Não dá para a gente generalizar a questão, né? Uma morte violenta, a pessoa vai ter esse comportamento. Depende, né? Às vezes ela não era uma pessoa má, né? E às vezes ele era, né? Um suicídio também é a mesma situação. Tem casos de suicídios, né? Que cada suicídio é diferente um do outro. Né? Você não sabe o desespero, né? A angústia que a pessoa está envolvida, né? Para chegar àquele ato extremo, né? Então há atenuantes e há agravantes para cada situação, né? Só quem vai saber isso mesmo é a própria pessoa quando ela estiver enfrentando essa situação. Tem pessoas que permanecem numa situação por muito tempo, outros permanecem por um tempo menor, é o que diz, né? Agora eu tô lembrando aqui daquele martírio do suicida. Sim. Tem uma parte lá de uma mulher, né, que se suicidou. Porque era lá problema de ciúme lá, achava que a amiga dela queria o marido dela e não era. Ela vinha ajudar ela com as crianças lá, né? Eram amigas de infância. E ela deu um tiro no ouvido e se matou. Mas morreu e não morreu. Ela via o corpo dela, ela via tudo. Ela era daquelas pessoas que usava vestidos compridos, grande, né? Recatada. Vixe, nossa, tinha uma vergonha danada de mostrar o corpo, qualquer coisa. Aí já para começar chegou 2 homens musculosos assim, sabe? Levou ela lá para o lugar onde faz a perícia, né? Como é que chama? ML. E ela via tudo, eles mexendo no corpo dela, com aquela vergonha, com aquele... E não podia fazer nada, né? É uma perturbação do suicídio, né? Do suicida.
É o resultado do apego, né, que nós temos, nossas vaidades, nosso orgulho, né? Isso que faz a gente ficar perturbado mais tempo. Acho que Muito dá bem, para mais encerrar. um. Mais um? Mais um quadro. Então tá. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. É o que eu falei daquele da suicida, né? Mas lhe aumenta a ilusão, o fato de se ver com o corpo semelhante, na forma ao procedimento, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto, como o primeiro é. Quando se chama a atenção para este ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir e que têm sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam esta particularidade, ainda que a morte não lhe tenha sobrevivido inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se foi falando desse ato como de coisas que lhes não diz respeito até ao momento em que. Aí parou aí. Então, deixa eu ler esse pedacinho, Que então. compreende a verdade. Até o momento em que compreende a verdade. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como de uma coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Não é isso, né? Deve ser muito duro, né? Muito estranho, né? Assistir o seu próprio funeral, né? Muito estranho. Sepultamento, né? A gente... Quê? Pagou as coisas. Eu não paguei nada, você que está dormindo. Não, aí. meio, quase quis apagar. Ah, sei, você estava comentando a respeito. Então, essa descrição aqui é interessante, né? A gente, sensação de não estar morto. Aí ele faz a comparação com o sonâmbulo, né? O sonâmbulo, às vezes, acontece isso. Ele dorme e começa a fazer coisas e não percebe, né? Que é o espírito que está livre. A maioria das pessoas não quer que aconteça isso com eles. Fala, eu não, Deus me livre, eu não quero ver nada. Acho que tem medo, né? Tem medo. Então, a pessoa fica bastante perturbada mesmo, né? Porque ele vê O que não coisas, falta é coisa para perturbar. ele não sabe bem o que está acontecendo, não sabe se é um sonho, se é uma ilusão, se ele está tendo visões, se aquilo é real mesmo, né? O corpo dele existe, né? E é igualzinho ao outro que estava quando ele estava encarnado, mas não pode tocar, né? Não pode palpá-lo, como diz aqui. Então é estranho mesmo. Vamos para o próximo quadro. Perturbação que se segue à morte. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. Perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, semelhante em tudo que acompanha um tranquilo despertar, para aquele cuja consciência ainda não está pura. A perturbação é cheia de ansiedade.
de angústia, que aumentam a proporção que ele se compenetra da sua situação. É o que nós acabamos de falar aí, né? A pessoa é de bem, faz o bem, ajuda o próximo, né? Não é apegado, né? Tira a camisa para ajudar o outro, né? Passa para a vida espiritual, é tranquilo, o despertar dele lá. Agora, aqueles que têm a consciência pesada, né? Fez tanta coisa errada, ele já vai se perturbar com os erros que cometeu aqui, né? Será que esse aí é uma indicação, por exemplo, eu tenho muito medo da morte, fico com medo, tenho receio, fico ansioso, angustiado, né? Qualquer coisinha que me acontece envolvendo minha saúde ou um risco qualquer, eu fico morrendo de medo de morrer. Então, isso quer dizer que, de alguma forma, eu tenho algum comprometimento maior do que aquele que é tranquilo, né? Sereno quanto a isso. Seria isso? Também, porque ele passou a vida inteira preocupado com isso, esqueceu de fazer alguma coisa de bom, né? Quanta coisa boa ele podia fazer nesse tempo que ele ficou se perturbando com esses pensamentos. Falta fé. O que é faltar fé? Não confiar em Deus. Entendeu? Aí falta fé, não confia em Deus, né? Ele fica o tempo inteiro, em vez dele se preocupar, né, em fazer alguma coisa de bom, tem tanta coisa aí para se fazer, né? A gente sempre refere o Chico, porque o Chico é nossa referência. Mas ele desencarnou com 92 anos, trabalhando sem parar. Sem parar. Enquanto ele teve vida, ele trabalhava. Ele pedia, você mesmo contou isso para mim, que ele pedia licença para a angina e continuava a trabalhar. Não é? Então, é diferente o despertamento. Né? Para nós, que se apega muito, então por isso que a gente não pode ter. Quando você vê esse pensamento da morte, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou estar num leito do hospital? Será que eu vou estar todo incubado? Será que isso? Será que aquilo? Em vez de você estar preocupando, começa a trabalhar. Tira o pensamento com o trabalho, faz uma coisa, faz outra. Vixe, a gente conhece gente aí, eu nunca esqueço o exemplo de 2 velhinhos que me ajudou a pintar o centro lá. Um deles não podia trabalhar 2 dias na semana, porque os 2 dias que ele não trabalhava, eu pensei que ele era para descansar. Não, ele trabalhava, se ofereceu de voluntário do Hospital do Câncer. Então, como é que ele vai ter tempo de preocupar com a morte se ele trabalha constantemente? Então, o trabalho é luz. Agora, só para uma questãozinha também, né? O Chico lá, quando estava no avião, né, e o avião começou a balançar, ele sentiu um certo medo, não foi, não? Lembra lá no Pinga Fogo? Foi um momento. Você veja só, foi um momento que ele não estava trabalhando. Ele estava sentado numa poltrona, deliciando a viagem, né, que é de direito, ninguém proíbe isso. Ele já estava com muito medo. Ele já estava com muito medo de ir no avião. Ele sentou, né? Mas foi um momento, logo que ele desceu do avião, ele já começou a pensar no que ele ia falar, no que ele ia fazer, não é? Emmanuel também deu um puxão de orelha nele, né? Pois é, Emmanuel deu um puxão de orelha, porque ele merecia, né? Essa companhia do Emmanuel, né? Eu imagino se eu tivesse uma companhia dessa comigo. A gente precisa ter, né? E o Chico tinha. Então é outra situação, né? Dilon, é 8 horas. 8 horas? 8. Ok, então nós vamos encerrar por aqui, né? Essa aqui é a questão 165, na próxima a gente continua na 166. Terminou toda ela mesmo. Isso. Devolvo-te a palavra. E eu devolvo-te a palavra para você fazer uma oração, porque eu já fiz a de abertura e a Zita está dormindo. Tá bom, então, vamos fazer então, vamos nessa. Eu estou acordada. Vamos pedir para Deus te auxiliar no teu retorno lá para o Tocantins, né? Agradecer a Deus por nós ter tido a tua companhia aí durante todo esse tempo, né? Pedir aos bons espíritos que te dê força, saúde, coragem, paz, felicidade, e que teus problemas, todos eles, sejam resolvidos, como os meus também.
Gratidão, Senhor, gratidão à espiritualidade amiga, gratidão a todos que nos auxiliaram nesse estudo, que essas orientações, né, que fala aqui sobre a morte, sobre como se comportar, nos sirva, e sirva para muitos outros que dela ouvir, para que nós tenhamos mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade, mais confiança em Deus, mais fé, acreditando que Deus, nosso Pai, que é todo amor, todo bondade, está no comando de tudo. Que nada acontece sem a vontade dele. E que tudo que acontece e que é pela vontade dele é para melhor. Que nós tenhamos dentro de nós essa fé. E que possamos vencer as culpas, os medos, e no lugar dos medos colocar a fé, a certeza que Jesus nos ampara, que a espiritualidade está sempre conosco, que Deus sempre nos reserva o melhor. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gratidão. Desculpa aí de eu não ter lembrado, viu, Dilon? Você faz assim agora, ó, toda sexta-feira, faltando uns 10 minutos para começar, você me dá um toque. Tá certo. Tá? Tá. Para mim não esquecer. Eu já estou querendo zumbizar, hora dessa. E assim eu não zumbi. Já está com sono. Os remédios, né? Tá bom, mano. Fica com Deus, viu? Amém. Você também. Fique com Deus. Deus abençoe.